Truque de edição? Material alienígena? Vídeo de inteligência artificial? Ou simplesmente mágica? O que será que aconteceu com essa pecinha? Para saber, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Puziol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma experiência. Eu já fiz uma experiência aqui no canal, separação de materiais. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir. E hoje a gente vai fazer uma outra experiência explorando uma propriedade térmica dos materiais plásticos, que são as temperaturas de transição, TG e TM. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso também, vou deixar o cardzinho aqui em cima para você poder entender a parte teórica do que a gente vai fazer aqui, tá? E vamos aproveitar e desvendar o mistério que você viu na abertura desse vídeo, tá? Vamos dar uma olhada aqui como é que vai funcionar a nossa experiência. Então eu separei aqui 2 potes de água, tá? Esse aqui tem água gelada e esse aqui é água a temperatura ambiente, mas eu vou aquecer essa água durante a experiência. Eu separei também 2 tampas de garrafa PET, como essa daqui, de refrigerante ou de água. Uma eu deixei só cortada aqui da garrafa e a outra eu preparei aqui nessa chave, tá? Para você ver aqui, ó, deixei ela amassadinha para você poder ver aqui como é que vai ser a transição dela em uma deformação a frio. E depois a gente vai repetir essa experiência com esse outro material, que é o polietileno, né? Esse aqui eu tirei de uma caixinha de iogurte, tá? Eu vou precisar, então, nesse caso aqui, de uma chave, não precisa ser exatamente essa daqui, mas uma chave que você possa, com uma certa força aí, deformar a frio o gargalo da garrafa, e um alicate, preferencialmente um alicate de bico, porque ele tem um pouco mais de distância aqui para você evitar qualquer tipo de acidente. Certo? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma experiência que envolve o tensionamento das moléculas de um material e envolve também a gente entender como funciona a temperatura de transição, particularmente a temperatura de transição vítrea TG do material, tá? O que nós vamos fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aquecer essa água aqui no micro-ondas. Pode aquecer do jeito que você quiser, mas o importante é que essa água esteja numa temperatura acima dos 80, 90 graus. Por quê? Porque a TG desse material que a gente vai usar aqui está em torno dos 75 graus. Então, para que a gente veja o efeito acontecer, a água tem que estar bem quente. Tá? Então, eu vou colocá-la no micro-ondas e daqui a pouco eu volto com a água quente para a gente fazer a experiência. Ok, estamos com a nossa água quente aqui já prontinha, tá? Então, aqueci no micro-ondas para ser mais rápido, mas essa água pode ser aquecida de qualquer forma. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é tomar o nosso gargalo aqui, que eu já deixei pré-cortado, e vou colocar nessa água. Tá? O material desse gargalo é o PET. Tá? E nessa forma que ele está aqui, ele está amorfo. Você percebe que ele é um material transparente. A gente vai deixar ele aqui dentro tempo suficiente para ele absorver a energia térmica da água e elevar sua temperatura acima da TG. Tá? Pode perceber aqui, ó, dá uma olhada na tampinha aqui, ele não muda, não sofre nenhum tipo de deformação na água quente. Mas o que acontece é que à medida que as moléculas absorvem a energia térmica, que a gente aumenta a temperatura do material, começa a ver uma maior movimentação molecular. Exatamente porque o material amorfo, acima da TG, apresenta essa mobilidade molecular. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu alicate aqui, vou tirar a pecinha e olha só, como eu tenho agora uma mobilidade molecular, eu consigo facilmente deformar esse gargalo aqui e vou colocar na água gelada para ele congelar nessa situação. Muito bem, olha só, agora a gente tem então o gargalo congelado deformado. Quando ele estava no formato original, as moléculas estavam relaxadas, elas estavam tranquilas. Isso é provado pelo fato de que quando eu coloquei na água quente, não houve nenhuma alteração de geometria, não houve nenhuma alteração de forma desse material aqui.
ele permaneceu igualzinho. Agora, nesse formato que ele está aqui, a hora que eu impus uma força mecânica no material, eu deformei as moléculas desse material. Eu tirei as moléculas da posição confortável delas. Então agora elas estão tensionadas, elas estão fora da posição mais confortável, mais estável dessas moléculas, tá? Então é como se a gente tivesse com uma mola estendida. É como se eu tivesse pego as moléculas do material, esticado essas moléculas e congelado essas moléculas na forma esticada. Exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. O material permanece deformado, mesmo agora na temperatura ambiente, tá? E eu não consigo, ele voltou a ser rígido, eu não consigo mais deformar ele facilmente, porque as moléculas estão congeladas aqui. Mas existe um tensionamento molecular que foi imposto pela força do alicate que eu fiz aqui, certo? Agora a gente vai liberar esse tensionamento aqui. Como é que a gente vai fazer? Colocando de volta essa pecinha do jeito que ela está na água quente. Mas para isso, eu preciso aquecer a água novamente. Legal. Água quente de novo, pecinha deformada mecanicamente, sob temperatura. A temperatura foi só para deixar fácil. Vamos dar uma olhada aqui o que vai acontecer agora. Ó. Presta atenção a hora que eu colocar essa pecinha. Aliás, eu vou colocar ela em pezinho aqui para ficar bem fácil de você ver. Olha lá. Agora o que está acontecendo? A gente está liberando aquela tensão que estava armazenada nas moléculas do material, aquelas molas estendidas que eram as moléculas do material. Agora toda aquela tensão foi liberada, o material voltou para sua forma original. Então olha só, agora a gente vai colocar na água gelada de novo, para poder manusear sem muito perigo. E olha só, de volta à sua forma original, praticamente como se nada tivesse acontecido. Muito provavelmente, se a gente fizer uma medição com bastante precisão aqui, a gente vai ver que tem alguma diferençazinha, porque em algum grau a gente pode ter colocado um esforço suficiente para causar uma deformação plástica nesse material, tá? E pode ser que aí só liberar o tensionamento das moléculas não tenha sido suficiente, mas você vê que a maior parte da deformação foi embora, tá? Então, aqui está mostrando, né, o que acontece quando a gente aquece o material acima da TG, a gente consegue deformar esse material facilmente. Ao congelar as moléculas desse material nesse estado deformado, a gente armazenou essa energia utilizada nas moléculas do material como se fosse uma mola congelada. E ao aquecer esse material novamente, essa energia foi novamente dissipada e as moléculas retornaram à sua posição original, à sua posição mais relaxada, que é a forma que a gente tem originalmente para essa peça. Tá? Agora, fica a pergunta, né? Legal, eu deformei essa peça aqui sob temperatura, né? Então eu aqueci para ter uma mobilidade molecular e depois eu deformei para armazenar essa energia. E se eu deformar essa peça a frio? Eu já deixei uma preparada aqui, ó. Eu vou soltar ela aqui agora. Ela está deformada, tá vendo? Ó? Ela tem, inclusive, chega aqui pertinho, ela tem até alguns pontos de uma deformação bem crítica, bem severa aqui, ó. Exatamente por quê? Porque ela foi deformada a frio, né? Exigiu um esforço muito maior do que para deformar essa peça a quente. E muito provavelmente a gente impôs aqui, com certeza, né? Eu diria que com certeza, a gente impôs, você vê o vinco aqui, ó, a gente impôs uma deformação plástica nesse material. Isso significa que em algum grau as moléculas desse material chegaram a deslizar de fato umas sobre as outras, tá? E é possível que a gente não consiga retornar à forma 100% original. Mas será que a gente consegue, mesmo uma peça deformada desse jeito aqui, trazer ela de volta à forma aproximada original dela? Vamos dar uma olhada. De novo, eu vou aquecer a água novamente e já volto para a gente colocar essa pecinha lá dentro. Vamos lá. Ok, água quente, pecinha deformada, dessa vez a pecinha deformada a frio, com deformações bastante grandes. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou colocar de novo, utilizando meu alicate aqui para ela ficar em pezinha. Olha lá.
mesmo a peça deformada a frio, uma deformação bastante severa, uma deformação plástica, né? Voltando à sua forma quase que original. Vamos lá, já deu uma estabilizada aqui. Vou colocar ela na água gelada para a gente poder manusear em segurança. E legal, olha só. A gente percebe que ela voltou bastante à sua forma original. Tem alguns pontos aqui que ficou mais ou menos evidente que ainda tem uma ovalização, provavelmente porque no momento em que a gente fez a deformação dela a frio, a energia aplicada foi muito maior do que quando a gente deformou ela a quente, e, portanto, a gente levou uma deformação plástica na peça que fez um deslizamento molecular acontecer aí. Mas, ainda assim, mostra que boa parte da deformação que a gente impôs à peça era uma deformação, um tensionamento molecular elástico, né? E que bastava a gente poder dar energia suficiente para as moléculas que elas tendem a voltar para a sua forma original. Agora, eu quero fazer um segundo experimento, porque esse material que a gente testou agora é um material que está na forma amorfa, né? Você percebe que ele é um material transparente, né? Então as moléculas elas estão aleatoriamente dispostas no espaço, e o que governa a movimentação molecular nesse tipo de material é a TG. Agora, eu tenho um material aqui, que é um polietileno, e é um material que é um material cristalino, um material semicristalino. E será que a gente consegue o mesmo efeito com o material semicristalino? Porque aqui ele ainda vai apresentar uma TG, a gente ainda tem condições de deformar esse material depois de expô-lo à temperatura mais elevada, né? Então a gente vai ter uma certa mobilidade molecular, mas a gente não vai chegar na TM do material, que é a temperatura de fusão, onde a gente destrói a rede cristalina desse material. E pode acontecer, então, de que se a gente impuser alguma deformação na rede cristalina do material, mesmo ultrapassando aí uma certa temperatura de mobilidade molecular, a gente ainda não consiga ter um retorno do material à sua forma original. Vamos ver o que a gente consegue? Vou aquecer a água para a gente deformar primeiro a quente essa pecinha aqui. Vamos lá. Ok, água quente novamente, material semicristalino, polietileno, a gente joga ele lá dentro. E lembra, né? Como a gente viu no vídeo de separação de materiais, o polietileno ele tende a flutuar na água, então eu vou segurar ele aqui embaixo um pouquinho, para ele poder ficar totalmente submerso e absorver bem a temperatura. Tá? Lembrando que o polietileno, mesmo a temperatura ambiente, ele já está acima da TG. Então, o que a gente está querendo aqui, na verdade, é dar um pouco mais de mobilidade molecular para o material. A gente não vai chegar na TM, a gente não vai chegar no ponto de fusão dele, mas vamos ver o que dá para acontecer. Olha só, a gente consegue impor uma certa deformação sim no material. Mas eu já começo a perceber uma resistência um pouco maior. Provavelmente, se eu forçar um pouco mais, eu vou começar a danificar a estrutura cristalina desse material e aí eu não vou ter uma deformação que é reversível, né? Então, olha só, mesma coisa, né? A gente deformou o material, a água ainda está bem quente, então eu vou tentar jogar direto essa pecinha lá dentro. Vamos dar uma olhada? Aqui por cima, ó. Vamos ver o que acontece. Olha só. Retornando também, não 100% como o outro material. Provavelmente a gente causou alguma deformação aí na estrutura cristalina, mas voltou bastante até. Até que voltou bastante. Essa parte aqui, essa aba inferior aqui, ela ainda está um pouquinho deformada, mais deformada do que o original, mas também conseguimos fazer o material retornar para sua forma quase original. Dá para perceber aqui também alguma certa ovalização no material, mas funcionou também. De novo, a gente não chegou a deformar demais esse material para não causar uma deformação na região cristalina desse material, nas zonas cristalinas. Mesma coisa, deixei o material aqui deformado, ele já não deforma tanto, você vê que é um material mais maleável. Normalmente os materiais semicristalinos eles têm esse balanço entre rigidez e flexibilidade, né, e tenacidade. Então, você percebe que mesmo deformando ele a frio, a gente não conseguiu uma deformação tão intensa, e ele até
já voltou um pouquinho para a sua forma original. Então, a água está quente ainda. Vamos lá. Vamos colocar ele aqui e ver o que acontece com o material deformado a frio. E também, de novo, agora a deformação foi menos severa e ele praticamente voltou para a forma original também. Aqui, vamos colocar na água fria. Olha só. Ainda uma leve ovalização, de novo, provavelmente o que a gente fez aqui foi impor alguma deformação plástica nesse material, uma deformação na região cristalina desse material, o que com só um aumento de temperatura acima aí da TG do material, né, para dar uma certa mobilidade molecular, não vai ser suficiente, mas uma boa parte da deformação foi embora mesmo com esse nível de temperatura. Olha só, uma experiência que nem essa aqui, muito legal. Vale a sua curtida, vale o seu comentário, deixa a sua opinião aqui embaixo, complementa esse conteúdo com o seu conhecimento também. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse link com todo mundo que pode se interessar pelo tema de plásticos. Me segue em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol, e conhece os meus cursos online. Os links estão na descrição desse vídeo. Essa experiência eu tirei do site X Ciência, um artigo do professor Alfredo Mateus. Vou deixar o link na descrição também para você poder acompanhar lá e deixar seu comentário lá na página dele também. Legal? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.